Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, né? Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre bom estar aqui com vocês para mais um dia de aula, né? Então, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula, que é a aula 19, artigo, classificação dos artigos, numeral, o detalhamento, estudo dos processos estruturais morfossemânticos da língua portuguesa, dando ênfase às funções do artigo e do numeral no contexto. Então, é isso aí. Nós iremos trabalhar hoje com o nosso artigo e artigo, né, da classe de palavras. Vamos começar. Ok, gente, então a gente já estudou, né, algumas das classes de palavras. Nós estamos o quê? Substantivo, né, adjetivo, e agora a gente vai estudar o artigo e numeral. Então, nós temos nessas 4 classes de palavras que elas andam juntas, né? Você sabe que tem um artigo, é tudo que dá nome a um ser, né? E o substantivo, perdão, tudo que dá nome a um ser, e esse substantivo ele vem, né, com uma palavra que caracteriza, eu digo menino, alto, né? Então, vem com o adjetivo que caracteriza esse substantivo. Então, também vem acompanhado de artigo, para identificar, né, se é masculino, se é feminino, se está no plural, se está no singular, né, que nós temos os artigos definido e indefinido, e também o numeral. Então, a gente vai começar vendo uma tirinha e vamos identificar, né, os artigos. E também vamos perceber nessa tirinha, nesta fala, quando o artigo ele especifica e quando ele generaliza. Veja só, chame a aluna do 6º ano. A gente percebe que tem aí, provavelmente, seja o diretor, aí está a secretária da escola, aí ele fala para ela, chame a aluna do 6º ano. Aí já vem, ela está pensando aí, já vem num pensamento, Ana Lúcia. Isso significa que eles já tinham conversado, ela já sabia quem era a pessoa, porque este a determina, quando eu digo a aluna, já dá a entender que a gente já sabe, né? Tanto o diretor como a secretária e quem está lendo já percebe que tinham conhecimento de quem era a aluna, tá? Esse A aí ele já determina, especifica. Diferente do segundo diálogo, que diz assim, chame uma aluna do 6º ano. Aí não especifica mais, fala de um modo generalizado, quando diz chame uma aluna. Por isso a secretária pensou aí, quem será? Pode ser Ana Lúcia, Paula, Eduarda, pode ser qualquer uma. Então, o que é que vai, né, identificar? Se eu estou falando de uma pessoa específica, são os artigos, né, definidos. Vai ser o a, o o, as e os, que é singular e plural. E quando ele não determina, né, generaliza, são os artigos indefinidos, já está dizendo in, né? É negação, não define. Quem a gente quer especificar, não vai definir se é uma pessoa que eu já conheço, né? Ele vai ficar assim bem generalizado, não sabemos de quem se trata. Então, os valores semânticos do artigo definido. Os artigos definidos costumam assumir os seguintes valores, tá? Os valores semânticos. Referir-se a um ser conhecido. Isso os artigos definidos. Se já tem um ser que eu já conheço, a pessoa com a qual eu estou conversando já conhece, eu vou utilizar o artigo definido. Vamos ver o exemplo. Leopoldo, né? Assaltaram a escola. Então, quando eu digo Leopoldo, assaltaram a escola, isso já deixa claro que
O Leopoldo, ele já conhece a escola, né? Assaltaram a escola. Então, não vai dizer assaltaram uma escola. Não dá, né? Deixa assim no ar. Qual é a escola? Ninguém sabe qual é a escola. Assaltaram uma escola. É diferente quando se diz assaltaram a escola. Então, isso significa que o Leopoldo, no caso aqui do exemplo, ele sabe de quem se trata, né? De qual escola se trata. Pode indicar conjunto, classe de seres. A mulher ainda sofre preconceitos. Quando eu falo a mulher, eu não estou falando de uma determinada mulher, eu estou falando, né, quando eu uso esse a como artigo definido, eu estou definindo um grupo de mulheres, estou falando de um grupo, de modo geral, de mulheres. Então, também serve para isso, para indicar esse grupo de seres, né? Pode intensificar o ser. Isso eu estou falando só de artigo definido. Quais são os artigos definidos? A e plural as, o e plural os, tá? Esses artigos eles vão definir, tá? Então, ele serve também para intensificar o ser. Ele é o ator, o melhor. A gente diz, esse é o cara, né? Muita gente diz assim, esse aí é o cara. Então, esse o, que é artigo definido, ele está intensificando este ser, assim como ele é o ator, né? Então, ele é bom, né? Ele é bom no que ele faz. Atribui a um ser a responsabilidade de um fato. É ele o ladrão de celular. Então, por isso, né, que está sendo aí atribuído a responsabilidade, que foi ele. Ele é o ladrão. Então, por isso foi utilizado o artigo aí, diante da palavra ladrão, para intensificar a responsabilidade dele, né, de um fato que ele cometeu. Ele, né, que é o sujeito. Atribui ao substantivo a ideia de inteiro quando posposto ao indefinido tudo, todo e toda, que são pronomes, tá? Pronomes indefinidos. Tudo, todo e toda são pronomes indefinidos. Então, todo dia ele cantava. Quando eu uso todo dia ele cantava, qual é essa ideia? Todo é um pronome, dia é um substantivo. Então, é qualquer dia, está de modo generalizado. Mas quando eu coloco o o, né, o o como artigo definido, vai mudar a situação. Então, vamos ver o exemplo. Ele cantava todo o dia. Olha o ozinho aí, artigo, eu já, né, especifico, não generalizo mais. Então, ele cantava todo o dia. Então, quis dizer que ele cantava o dia inteiro. Ele cantava todo o dia, né, que é o dia inteiro. Todo, quando ele é o o, né, o artigo definido é posposto ao pronome indefinido, tudo, todo, né? E aí é todo. Então, tem um todo pronome, aí vem o artigo. Então, vem depois, por isso que é posposto. Então, aí nós temos o pronome todo, o artigo o, que é o artigo definido, e o substantivo. Então, esse o, né? Quando eu digo ela cantava todo o dia, eu estou determinando que ele cantava o dia inteiro. Aí os valores semânticos dos artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, quais são eles? Para a gente lembrar. Definido por quê? Ele vai especificar, ele vai definir, né? Olha, o homem chegou. Alguém bate lá a sua porta, aí, né, alguém atende, vai lá e diz para você, o homem chegou. Já dá a ideia de que você já conhecia o homem, você já estava esperando. E é diferente de se ele chegasse lá e dissesse assim, um homem chegou. Mas que homem, né? Aí porque fica, né, generalizado, não especifica. Então, porque é um artigo indefinido, e a gente vai falar sobre esse tipo de artigo. Então, os artigos indefinidos assumem os seguintes valores. Podem indicar aproximação numérica,
devia ter uns 30 anos no máximo. Quando eu digo uns 30 anos, ele está indicando aproximadamente isso, né? Eu não disse 30, ele tem 30 anos. Ele deve ter uns 30, né? Então, eu não determino, né? O uns, né, ele está aí, ele não determina exatamente a data, né? Que é 30, quantos anos, né? A aproximação numérica é de uns 30. Então, ele serve, né, para aproximar, né, uma aproximação numérica, não para determinar. Pode qualificar positivamente ou negativamente o substantivo. Tinha uns olhos, e a reticência aí, né, quer dizer que houve uma interrupção do pensamento. Quando eles tinham os olhos, os homens babavam. Então, tinha uns olhos, esse uns, como artigo indefinido, ele está aí para qualificar, neste caso, positivamente, né? Tinha os olhos, então, nesse caso, os olhos, porque os homens ficavam babando, com certeza era de modo positivo. Eles podem tornar a frase conotativa. Vocês lembram do sentido conotativo e do sentido denotativo? Então, o denotativo é aquele sentido real da palavra, né? Aquela primeira ideia que vem na cabeça quando você fala a palavra. O conotativo não, ele já traz outro sentido para a palavra. Então, ele também, né, pode tornar um sentido, né, o artigo pode tornar esse sentido conotativo. Meu lar é o jardim. Olha, meu lar é o jardim. Então, moro no jardim. A pessoa, nesse sentido conotativo, ele não tem a cama, a cozinha, tudo lá no jardim. Então, eu moro no jardim porque eu passo a maioria do meu tempo, é no sentido conotativo. Passo a maioria do meu tempo no jardim. Gente, olha, eu moro nessa cozinha, porque eu fico muito tempo, né, nessa ideia que traz. E aí, este o, como artigo definido, ele pode tornar essa frase conotativa, ao dizer que o meu lar é o jardim. Então, esse o, né, tá no sentido, coloca a frase no sentido conotativo, quer dizer que eu passo muito tempo no jardim, então eu considero aí o meu lar. Aí, meu lar é um jardim. Meu lar é um jardim, veja a diferença. Ele compara o lar a um jardim. Meu lar é um jardim porque deve ter muitas plantas, muitas rosas, muita alegria, né? Um lugar saudável, gostoso de se morar. Veja, tá? Então, também compara, né? Essa comparação está também no sentido, né? Conotativo, mas comparando, né, o lar com o jardim. Então, é isso aí. Vamos ler agora um texto, né, que a gente vai identificar, né, algumas situações de artigo definido e indefinido, mas num texto, né, quando você vai falar, coloca o artigo, olha só, o menino chegou, né? A moça chegou, a moça fez o trabalho, tudo isso traz essa ideia, né, que você conhece na fala. No texto também isso vai acontecer, né? O texto, no primeiro momento, ele vai aparecer, geralmente aquela primeira palavra de destaque, ela vai estar com o artigo indefinido, porque o leitor ainda não conhece aquela palavra, ainda não foi citada. Vamos ver aqui no nosso exemplo. Observe como funcionam os artigos na introdução deste conto de Hans Christian Andersen. Imagino que vocês saibam que na China houve uma vez um imperador chinês que tinha um palácio mais espetacular do mundo. Veja quando eu digo uma vez um imperador. Por que um imperador? Não está especificado, não, o imperador, e sim um imperador, porque
o leitor ainda não conhece. Essa palavra foi mencionada pela primeira vez, então está de modo generalizado. Aí, tudo no jardim do imperador, né? O no jardim, porque já se sabe, né? Já falou do imperador, então o jardim, eu já posso especificar, porque já tem um antecedente, né? Uma referência, que é o imperador. Então, a gente vai voltar ao texto, porque ainda temos uma palavra para a gente analisar. Olha, no jardim do imperador, veja que tem o do imperador aí, quando tem do, é a junção de di mais o, né? Então, aí eu já poderia colocar o imperador, porque se eu for separar, eu vou colocar di mais o. Por que o imperador? Porque já foi mencionado anteriormente. O leitor, ele já conhece essa palavra, agora sim, né? Eu posso utilizar o artigo definido e não mais o indefinido. Era pensado com muita inteligência. O jardim era tão grande que nem o jardineiro sabia onde acabava. Quem andasse por ele ia andar numa encantadora floresta. Veja que tem numa, é formado em mais uma, tá? Numa é formado da palavra em mais uma. Uma é o artigo, né, é indefinido, uma encantadora floresta, porque nós estamos falando agora pela primeira vez dessa floresta, também utilizamos o artigo indefinido. Então, numa encantadora floresta de árvores altas e lagos profundos, a floresta, veja que já utilizei o artigo definido, né, porque eu já mencionei o nome floresta, o leitor já conhece aqui no texto. Agora, eu posso utilizar o artigo definido. Descia até o mar, que era azul e profundo. 2 grandes navios podiam navegar logo abaixo dos ramos. E nesses ramos vivia um roxinol. Também está sendo mencionado pela primeira vez. Um roxinol. Por isso, o artigo indefinido. E logo em seguida, ele vem com o artigo definido, porque ele já foi mencionado, né? O rouxinol cantava tão divinamente que mesmo um pobre pescador, aí o pescador, né, não foi mencionado nada, não tem um artigo, pode ser um pescador qualquer, que toda noite saía para recolher suas redes e tinha muitas outras coisas que cuidar. Quando ouvia o canto do rouxinol, ficava quieto escutando. Então, gente, nesse sentido, o texto também, né? Assim como na fala, a gente utiliza o artigo definido e indefinido, dependendo do conhecimento que você tem de determinado ser, que você vai mencionar. Se você já conhece, você vai, né, tratar de o João chegou, uma pessoa chegou, então, ou você vai utilizar o definido ou o artigo indefinido, depende, né, desse conhecimento que tem no texto também. Se você não for escrever um texto, né, e for mencionar pela primeira vez a determinada palavra, né, de destaque dentro do texto, um personagem, você pode utilizar o artigo indefinido a primeira vez. Na segunda vez, já pode utilizar o artigo definido diante desse substantivo, porque o leitor já conhece, né? Ao ler, ele já teve conhecimento de determinada palavra. Então, a gente vai agora fazer a leitura de um texto, mas para vermos outras situações, né, que é a de numeral. Então, vamos fazer a leitura. Biodiversidade. A palavra biodiversidade, que designa a diversidade da vida, plantas, animais, fungos e micro-organismos existentes na Terra ou em uma região. Foi usada pela primeira vez nos anos de 1980 pelo biólogo norte-americano Thomas Lovejoy, que fez pesquisa na floresta amazônica. Então, quando se diz primeira, né, nós estamos falando de uma referência sobre numeral, né? As estimativas
Quanto ao número de espécies hoje existentes, varia de 5 milhões a 30 milhões, mas o que se conhece é apenas uma fração diminuta desse tesouro, cerca de 1.700.000 espécies. Nas florestas tropicais, encontra-se mais da metade das espécies de seres vivos do planeta. Então, todas essas palavras destacadas nesse texto, né, são chamadas de numerais, né? Todos estão aqui. O que é um numeral? É a classe gramatical empregada quando se quer indicar a quantidade, né, o número, a ordem, a fração e o múltiplo, né, de determinados seres, né, perdão. E os números podem ser. Então, a gente vai ver os cardinais, né? Você vai dizer, né, 1, 2, 3 e 4, eu tenho 3, tenho 4 bolinhas, tenho 5. Os ordinais, né, pela ordem, quem chegou primeiro, né? Segundo, terceiro lugar, né? Então, nós temos aí um pódio, quem está no primeiro lugar, no segundo. Então, já está dizendo no nome pela ordem, né? Fracionários. Então, vou dividir. Geralmente, né, a gente vai, quando vai cortar uma pizza, a gente vai várias divisões, então são frações, né? Tem os multiplicativos, né, o duplo, triplo, quádruplo, né? Então, assim, de um eu vou multiplicando. Então, os números, eles podem representar cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. Os coletivos também, eles imprimem ideia de número. Então, existem palavras que exprimem ideia de uma quantidade fixa de elementos. Tais palavras, embora contenham sentido de número, são substantivos de sentido coletivo e não numerais. Nesse caso, duas, né? Nós chamamos de dupla. Então, tem esse sentido de numeral coletivo, né? Quarteto, quando, claro, já está no nome quarteto, né? Quando eu tenho um grupo de 4. Tem também a dúzia, que são 12, no caso nós temos exemplo aí, 12 laranjas, que era uma dúzia de laranjas, todo mundo já sabe. Então, faz referência a coletivo. A década, né? Se refere a 10 anos. Então, tenho 10 anos, né, de trabalho como professor, vamos dizer assim, tem uma década. E a quinzena, né, que nós trabalhamos, são quantos dias? A quinzena. Então, a quinzena é representada por 15. Né? Então, a gente não dá nem para se atrapalhar, porque tudo, ó, quinzena vem de 15, né? Então, nós temos 15 dias. Temos também cardinais e ordinais como recurso expressivo. É comum, principalmente na variedade coloquial, o emprego de cardinais e ordinais em expressões de sentido intencionalmente exagerado, constituindo hipérbole. Por isso que eu digo, o que é que tem a ver, né, numeral na aula de língua portuguesa e não de matemática? Porque, né, nós vimos ali os coletivos, que faz parte da língua portuguesa, nós vimos aqui os cardinais e ordinais, né, lá dentro da hipérbole, que é uma figura de linguagem. Em que situação vai se apresentar esses cardinais, ordinais, dentro da hipérbole? Vamos ver. O exemplo aqui, olha só, não insiste, Isabela. Você sabe que tem 1000 motivos para não ir até lá. A hipérbole não é o exagero, né? Então, 1000 motivos, será que realmente ela tem 1000 motivos? Claro, né? Ela está exagerando, né? Então, a hipérbole é uma figura de linguagem que ela é o exagero de tudo que se vai dizer. Olha, fulano, eu estou morrendo de fome. Será que realmente eu estou morrendo ali, morrendo de sede? Né? Eu já te chamei 1000 vezes. Está com 4 horas que eu te espero aqui, às vezes está com 2 minutos, então isso é hipérbole. Olha outro exemplo, ontem eu pedi a eles, pela
centésima vez a cópia do contrato, não é um grande exagero, talvez tenha pedido 1 ou 2 vezes, né? Mas não. Pedir a 100 vezes, está com 1000 vezes, 1 milhão de vezes, tem gente que até exagera mais ainda 1 milhão de vezes que eu te peço para fazer determinado trabalho, então faz parte da hipérbole. Então, os numerais também, né, estão incluídos, né? Tem até uma música do Raul Seixas que ele diz, eu nasci há 10.000 anos atrás, né? Então, tem uma hipérbole enorme dentro do trecho desta música, né? Aliás, essa música é toda, né, recheada de hipérboles. Mas, atenção, né? Nós temos o como artigo e o numeral. Será quando eu devo, né, escrever o como artigo ou como numeral? Veja só. Eu comprei 2 cadernos e você 1. Neste caso, 1 é numeral. Veja que tem 2, tem numeral aí, né? Então, se ele comprou 2 cadernos, 1, 2, né? Nesse sentido. E eu comprei 1. Obviamente, é numeral. Eu moro na casa 1 e ele na casa 2, vamos dizer assim. Nesse caso, 1 também, ele é numeral. Ou uma será numeral quando estiver em oposição a outro numeral. Né? Eu comprei 1 laranja, ela comprou 2. Eu comprei 1 limão, ela comprou 2. Então, 1 aí eu já sei que é numeral e não artigo, porque está em oposição a outro numeral. Pedro comprou uma casa e seu irmão comprou 3. Está em oposição a um numeral? Que eu poderia achar que era artigo, é o artigo, sim. Mas não, eu vi que se Pedro comprou uma casa e o irmão comprou 3, está em oposição ao número 3, né? Então, também é numeral. Tá? Então, tem que fazer isso. Será numeral quando vier depois do substantivo. Neste caso, ó, volume 1, bloco 1, apartamento 1. Claro que o artigo ele vem na frente do substantivo, não no final, né, depois do substantivo. Quando vier assim, já se sabe que é numeral e não artigo. Vamos observar quando é artigo. Consultei o médico da clínica, um artigo. Eu posso substituir pelo o, né? Consultei o médico da clínica. Então, aí, nesse caso, é artigo, quando eu posso substituir. Não está em oposição, né, com o outro numeral e nem está, né, depois do substantivo. Então, ou uma será artigo quando puder ser substituída pelo. Então, você tem dúvida, né, mas é muito fácil, né, de identificar. Se ele estiver em oposição a outro numeral, a 3, a 4, a 5, 1, você já sabe que vai ser numeral, né? Se ele vier depois do substantivo também, porque o artigo ele vem só, né, antes do substantivo para determinar ou indeterminar, né? A garota, o garoto, uma garota, um garoto. Então, ele sempre vem na frente do substantivo, que ele vai determinar ou indeterminar, né? Por isso que ele vai ser definido ou indefinido, né? Quais são os definidos para fechar os artigos? A, as, os. Os indefinidos, uns, uma, umas. Então, é isso aí. Esta foi nossa aula de hoje. Falamos sobre artigo e numeral. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.